Hoje, a aula de gramática tira muitas de suas dúvidas cotidianas. Como empregar a expressão haja vista e como fazer a concordância quando o sujeito é composto são alguns dos assuntos do dia. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando concordância verbal. Na aula passada você viu como se comportava o verbo ser, não é? Um comportamento bastante diferente do comportamento dos outros verbos. Pois hoje nós vamos ver mais alguns casos importantes e entre eles os casos em que o sujeito da frase é composto e a concordância do verbo é atrativa, ou seja, o verbo vai concordar apenas com o elemento mais próximo desse sujeito composto. Tá? Bem, nós vamos começar, então, tratando daqueles casos em que o sujeito é um substantivo próprio que está no plural. Veja, isso acontece muito quando o sujeito é um nome de país. Há nomes de países, de estados também, que se encontram no plural. É o caso de Estados Unidos, é o caso de Minas Gerais e outros. Então, o que fazer com o verbo nesses casos? Vamos observar, então, por meio do exemplo. Então, nós temos aqui substantivos próprios de forma plural. No primeiro caso, optamos pelos Estados Unidos, o nome do país. Os Estados Unidos propuseram o acordo. Entretanto, Estados Unidos propôs o acordo. O que estará acontecendo aqui? Você observa que no primeiro caso existe o determinante. Havendo determinante, o verbo vai para o plural. O verbo concorda basicamente com o determinante. Na ausência desse determinante, o verbo se mantém no singular. Não há nenhum segredo aqui, isso é muito simples. O mesmo tipo de coisa acontece quando nós tratamos com nomes de obras. Há nomes de obras que se encontram no plural. É o caso de broquéis, de oaristos, de Os Lusíadas, não é? Que você tem estudado nas aulas de literatura. Bem, o que fazer então? O procedimento é basicamente o mesmo, mas há uma particularidade. Com relação a nomes de obras, a gente pode também manter o verbo no singular, mesmo que seja, por exemplo, Os Lusíadas, mesmo que a obra seja essa, que já tem o determinante. Por quê? Porque nesse caso nós estaremos operando a concordância com a palavra obra, que está subentendida. Tá? Então é possível com nome de obras, mas nomes de países, estados, você deve obedecer cegamente à regra. Tá? Bem, agora, são muito comuns ainda erros de concordância do tipo vende-se casas. Vemos isso a todo momento, vemos placas escritas de modo incorreto. E por que esse erro acontece? Ou é por lapso, ou é por desconhecimento de análise sintática. Desconhecimento de que nós estamos diante de uma voz passiva sintética. E a concordância que se faz com a simples aplicação da regra geral. Vamos observar então. Veja, vendem-se casas no plural. Por quê? Estou apenas aplicando a regra geral de concordância. O verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito, que é a palavra casas. O que acontece é que, por vezes, as pessoas confundem, escorregam na análise sintática e não identificam o sujeito desta frase. Então, eu coloquei para você, aqui embaixo, a voz passiva analítica, onde fica mais claro que o sujeito é a palavra casas. Casas são vendidas, é a mesma mensagem que está sendo transmitida, não é? Vendem-se casas é a mesma coisa que casas são vendidas. Quem é o sujeito em casas são vendidas? Casas. Pois é o mesmo sujeito que acontece na primeira frase, em que a voz passiva é do tipo sintética, com a presença deste pronome se, que você já sabe, é um pronome apassivador. Você já sabe que o pronome apassivador só pode aparecer ao lado de verbos transitivos diretos, como é o caso do verbo vender, não é? Então, você tem esse tipo de construção. Verbo transitivo direto, mais o pronome se, o que vem depois é o sujeito. E esse verbo concorda com o sujeito. Se fosse apenas uma casa, eu diria vende-se uma casa. Mais de uma, o verbo vai para o plural. Vendem-se casas. Agora, existe uma particularidade, uma observação importante a fazer para você. Às vezes, a voz passiva sintética aparece quando nós temos o verbo poder ou o verbo dever acrescido de um infinitivo. E duas construções são possíveis. Isso porque duas análises sintáticas também são possíveis. Veja e anote. Então, nós temos aqui, não se podem cortar essas árvores, mas também, não se pode cortar essas árvores.
as duas frases estão corretas, desde que isso que eu vou falar vale para os auxiliares poder, o poder que aparece aí, e também o dever. Ao lado de um infinitivo, é o verbo cortar, na voz passiva sintética, nós temos as duas construções. Você sabe que a voz passiva é sintética exatamente porque o verbo é transitivo direto e o pronome ser está presente. Agora, no primeiro caso, a análise é a seguinte: essas árvores é que não podem ser cortadas. Essas árvores é o sujeito paciente, não é? Não se podem cortar essas árvores. E podem cortar é uma locução verbal. Verbo auxiliar poder e o cortar é o infinitivo, verbo principal. Agora, no segundo exemplo aqui, a análise é outra. Não se pode cortar essas árvores. Em vez de analisarmos pode cortar como uma locução verbal, nós vamos analisar cortar essas árvores como oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. O nome é muito longo, então você pode resumir isso como: cortar essas árvores é que é o sujeito do verbo poder. E você já aprendeu a regra. Quando o sujeito de um verbo é uma oração inteira, esse verbo fica na terceira pessoa do singular. Essa foi uma das primeiras regras que nós aprendemos aqui, certo? Então, está justificado aí a segunda forma de concordância nesse caso, bom? E agora eu mostro para você a expressão haja vista. E atenção, haja vista e não visto. Jamais dizer visto. É haja vista, assim como nós dizemos ponto de vista. Mas essa expressão possui algumas variações. E eu mostro para você, todas corretas, hein? Você diz assim: hajam vista os livros desse autor. Ótimo, é a construção preferível, em que você pode considerar os livros como sujeito, né? O verbo aqui haver está flexionado como verbo auxiliar, sem problemas, não é? Então, equivale a você dizer: vejam-se os livros desse autor, né? Ou ainda, tenham vista os livros desse autor. É a construção preferível, operando a concordância. Mas também é correto dizer: haja vista os livros desse autor, não é? E aqui equivale a dizer, por exemplo, os livros desse autor. A expressão funciona como uma expressão fixa, invariável, não é? Por exemplo, os livros desse autor. E esta última aqui possui a preposição: haja vista aos livros desse autor. Algo como olhe-se para os livros desse autor. Você observa aqui que é também possível, desde que a expressão mantenha a palavra vista e jamais visto. O tipo de erro mais frequente aí observado é o uso do visto no lugar de vista. Portanto, você não vai cair nesse erro, tá? Bem, e agora a gente passa a observar os casos de sujeito composto que eu anunciei para você. Sujeito composto em que o verbo vai concordar apenas com o elemento mais próximo. Vamos ver quando isso acontece? Então, nós temos aqui: de repente ouviu-se um estouro, um gemido, um grito de triunfo. Primeira coisa a fazer: procurar o sujeito da frase. Quem é o sujeito? O sujeito é um estouro, um gemido, um grito de triunfo. Trata-se de um sujeito composto, é claro, na medida em que ele possui mais de um núcleo. Olha só quantos núcleos: estouro, gemido, grito. 3 núcleos, sujeito composto. Pela lógica, o verbo iria para o plural. Entretanto, quando esse sujeito está depois do verbo em questão, não é a lógica que vai presidir a concordância, tá? É um outro critério, é o que a gente chama de concordância verbal atrativa. Então, o verbo vai concordar apenas com o núcleo mais próximo, que é a palavra estouro, que está no singular, como você pode observar. Então, já sabe por quê. É o sujeito posposto ao verbo, colocado após o verbo. É uma inversão sintática, tá? Bem, esse não é o único caso. E você vai prestar atenção, eu vou mostrar mais um caso de sujeito composto que tem o verbo do singular. Veja. Então, temos aqui: a sua família, o seu lar, era aquele em que fora recolhida. Sujeito deste período aqui, desta oração: a sua família, o seu lar. Então, temos 2 núcleos substantivos, família e lar, temos um sujeito composto. Entretanto, família e lar são termos sinônimos nesse contexto.
Se os termos são sinônimos, é como se eu dissesse uma coisa só, não é? Então, nós vamos manter o verbo no singular. E note que aqui o sujeito está na posição, na ordem direta, que a gente chama. Ele aparece no início da frase, mas não faz mal. Os seus núcleos são sinônimos, o verbo permanece no singular. Esse tipo de procedimento, de verbo no singular com sujeito composto, vai acontecer também quando os núcleos desse sujeito estiverem organizados em gradação. Gradação é uma figura de linguagem, você já deve ter estudado isso nas aulas de redação. Mas eu mostro para você e a gente recorta. Veja. Então, nós temos aqui a mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra. Então, é uma figura de pensamento que preside a organização deste sujeito aqui, né? A mesma coisa, ato, palavra. Você vai como que subindo uma escadinha, quer dizer, você vai aumentando gradativamente a intensidade daquilo que você diz. Poderia ir também diminuindo gradativamente. Coisa para ato, para palavra, né? Núcleos organizados em gradação pedem verbo no singular, tá? E a frase é de Monteiro Lobato. E o último caso em que isso acontece, são apenas 4, não vai ser difícil gravar. O último caso eu mostro para você agora. Você vai ver que os elementos do sujeito se comportam como se fossem uma coisa só. Eles só podem ser entendidos em conjunto. Isso é importante. Morro se a graça e a misericórdia de Deus me não acode. Olha o verbo acudir no singular, terceira do singular. Agora, graça e misericórdia não são termos sinônimos. Entretanto, eles juntos é que constituem um determinado significado. Quer dizer, eles são entendidos como um conjunto. Isso é que é importante para a gente entender essa concordância verbal. É a graça e a misericórdia como um conjunto que estão sendo referidos aqui nesse contexto, tá? Então, agora nós vamos observar, para finalizar nossa aula, um resumo dos casos em que o verbo fica no singular com o sujeito composto. Fica no singular ou, se preferir, concorda com o mais próximo. É melhor ainda você manter este conceito aqui. A concordância verbal é atrativa, ele concorda com o termo mais próximo, desde que ele esteja posposto ao verbo, quer dizer, depois do verbo, ou que ele seja formado de termos sinônimos e pode estar em qualquer posição, no início da frase, tudo bem. Que os seus núcleos estejam organizados em gradação, subindo a escadinha ou descendo a escadinha, aumentando ou diminuindo a intensidade, gradação. Ou ainda quando os seus elementos constituam em conjunto uma só qualidade ou atitude, tá? Um só bloco significativo. Essa é a melhor forma de compreender isso, tá? Então, nós paramos por aqui. Aula que vem, você já sabe, tem mais. Até lá.